Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro, sou advogado especialista em direito de família e o tema do vídeo de hoje é: posso ser obrigado a pagar a dívida do meu marido? Quando casamos, juramos que será na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porém, quando alguma cobrança chega e coloca nossos bens em risco, costumamos não ficar satisfeitos com isso. Mas afinal, eu posso ser obrigado a pagar a dívida do meu marido ou da minha esposa? Antes de iniciarmos, eu peço a você que se inscreva no meu canal aqui no YouTube e deixe o seu like nesse vídeo. Vamos entender o regime de bens no casamento. Com o casamento, o casal passa a adotar um regime de bens. Por conta disso, os bens de marido e mulher passam ou não a ser um dos outros, de acordo com o regime escolhido. Os regimes mais comuns no Brasil são a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a separação total de bens. Ainda existem outros tipos de regime. Contudo, iremos falar apenas sobre estes, que são os mais comuns. Separação total de bens. O regime de separação total de bens é aquele em que o marido e mulher mantêm seus bens individuais. Assim, tudo que o marido adquiriu é dele e o que a mulher comprou é dela. Desta maneira, não há que se falar em bens do casal, já que eles não se comunicam. É importante destacar que nesse tipo de regime não faz diferença se o bem foi comprado antes ou depois do casamento. Ele será de quem o adquiriu e não do outro. Portanto, o marido e a mulher terão direito aos bens do outro apenas em caso de morte do cônjuge, como herdeiro. Comunhão universal de bens. Neste regime, ele é o regime em que todos os bens são do casal, ou seja, até mesmo aqueles comprados antes do casamento por um deles, passa também a ser de propriedade do outro. Assim, por exemplo, se você já tinha uma casa e se casou com comunhão universal de bens, seu marido ou mulher também passa a ser proprietário dela com o início do casamento. Comunhão parcial de bens. Este é o regime básico da nossa legislação. Assim, caso os noivos não digam qual regime querem adotar, a comunhão parcial de bens passa a valer para eles. Nesse tipo de regime de bens, os bens adquiridos de maneira onerosa durante o casamento passam a ser do casal. Contudo, os que os cônjuges já tinham antes de se casar são apenas deles. Voltando ao exemplo anterior, se você já tinha uma casa e se casou em comunhão parcial de bens, seu marido ou mulher não será dono deste bem. Porém, se a compra foi feita depois do casamento, o bem é de ambos, independentemente de quem colocou mais ou menos dinheiro. Prosseguindo, vale a pena mencionar que os bens recebidos por meio de herança são apenas do cônjuge herdeiro. Assim, se Maria é casada com João no regime de comunhão parcial de bens e recebe uma casa de herança do seu pai, este bem é apenas dela e não de João. Por outro lado, se Maria recebe a casa de herança e apenas fizer uma doação em dinheiro para uma instituição de caridade, o imóvel passa a ser do casal. Isto acontece porque, apesar de ter recebido a herança, Maria teve de desembolsar dinheiro para ter direito ao bem. Desta maneira, a aquisição da casa foi onerosa, fazendo jus ao marido parte do imóvel. Mas e as dívidas? Dívida anterior ao casamento. Em quaisquer dos regimes, a dívida do marido ou da mulher feita antes do casamento é de responsabilidade apenas dele ou dela. Portanto, não há que se falar em cobrança da mulher pela dívida do marido ou ao contrário. Isso é o que determina a nossa legislação.
Contudo, existem algumas exceções. Assim, se a dívida anterior ao casamento for feita com os preparativos deste ou utilizados para proveito do casal, o cônjuge poderá ser obrigado a pagar a dívida do marido ou da esposa. No mesmo sentido, o regime de comunhão parcial de bens. Finalmente, no regime de separação de bens, o cônjuge não pode ser obrigado a pagar a dívida do marido ou da mulher. Porém, se for comprovado que está usando o nome do outro para ocultar patrimônio do devedor, os bens poderão ser alcançados. Dívida posterior ao casamento. No que se refere às dívidas contraídas após o casamento, há presunção de que as mesmas foram utilizadas em proveito do casal. Desta maneira, tanto um como o outro poderá ser responsabilizado. Para não haver responsabilização do outro cônjuge, este deverá comprovar que a dívida não foi feita em benefício do casal. Assim, apenas o regime de separação de bens livra o cônjuge de pagar dívida do marido ou da esposa. É isso aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.